Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso Fala Colunista, esse programa onde eu recebo, onde eu, Felipe Camargo, sou diretor aqui no Iris, recebo nossos colunistas. Hoje eu tenho aqui de novo o prazer de receber o professor Rafael Iores, que é professor de História Latino-Americana do Departamento de História da Universidade de Denver e foi autor dos livros Qual o Desenvolvimento e Transforming Brazil. Tudo bom, Rafael? Como é que você está? Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui de novo contigo. Muito bom. Então, hoje aqui a gente está aqui para falar sobre um artigo que você escreveu aqui para o Interesse Nacional. O artigo é Tarifaço de Trump, falar mais sobre política de extrema-direita do que de qualquer estratégia econômica. E aí aqui você coloca, no tempo você estava colocando que a estratégia do Donald Trump, na verdade, é uma estratégia política de extrema-direita para o mundo, para a América Latina, mas muito especificamente para o Brasil, e muita coisa aconteceu desde lá, como a gente estava falando aqui mais cedo, mas a gente vai aqui tentar falar um pouco sobre o tarifaço do Trump. A história, como é que os Estados Unidos, não só o Trump, se comporta com relação ao Brasil e com relação à América Latina, e falar um pouco sobre a relação do Trump com o Bolsonaro, como é que isso efetivamente se encaixa na política nacional hoje, aqui na política relacional com os Estados Unidos. E, por fim, eu queria saber muito, né, sobre qual é a direção do que o Brasil vai tomar. Qual é a direção que vai tomar, qual é a direção que deve tomar e qual a direção que os Estados Unidos talvez tome, que é a grande pergunta que todo mundo quer saber, porque, afinal de contas, o Trump é imprevisível e a gente nunca consegue saber o que ele vai fazer. Mas, por favor, você que é o convidado, fala um pouquinho para a gente aí. Perfeito, com prazer, com prazer. O artigo, você deu uma ideia aí, né? É um artigo mais tópico, né, em relação a essa, enfim, essa aventura aí nova, né? Novo capítulo aí entre Brasil e Estados Unidos, ligado, evidentemente, a essa elevação absolutamente absurda, né? Absurda porque injustificada do ponto de vista comercial, né? Em relação às tarifas, aos produtos brasileiros aqui no mercado norte-americano. A gente sabe já que alguma coisa já evoluiu, é meio que uma Copa do Mundo, né? Cada dia é um grande jogo aí. Que já mudou e essa última. Bom, começa amanhã, na verdade, né? A gente está gravando aqui, não sei que dia que vai pro ar, mas. Está gravando no dia 5/8, então ele atrasou as tarifas, era para ser para o dia 1º, aí agora passou para o dia 6, então é para É. amanhã, quarta-feira, a gente tá gravando no dia 5, terça-feira. Isso aí é típico do Trump também, né? Se vai e volta, né? Essa coisa. Isso. Mas eu digo, na semana passada, que ele listou exatamente, né, o que vai ser isento, né? Então teve muita exceção, né? Exceção em relação a vários itens que não vão ter essa tarifa. Vão ter outras tarifas, mas ainda vão ter alguma tarifa, né? E continua essa negociação entre governo brasileiro e governo norte-americano, e de alto nível, mas não entre os presidentes, né? Por exemplo, o vice-presidente Alckmin, o próprio Haddad e outros, né? Atores importantes do governo brasileiro que estiveram em Washington, inclusive senadores, não membros só do Executivo, mas do Congresso brasileiro também, encontrando pessoas de alto nível aqui, ministro do Comércio americano, ministro da Economia, o equivalente ao ministro da Economia aqui nos Estados Unidos, para tratar dessas questões que permitiu, né, um pouco essas isenções e alguns itens, e se continua tentando negociar isso, né? Eu acho que o governo brasileiro nesse demonstrou, enfim, acho que até uma habilidade técnica, em primeiro lugar, e também essa disposição de negociar. Agora, claro, sabemos que uma negociação muito difícil, pelas razões óbvias do que é a situação aí maior, não só técnica ou comercial, mas política, geopolítica do mundo de hoje, né? Onde não só Trump é imprevisível, mas ele impõe muito esse caráter pessoal, personalista em relação às suas decisões, né? Eu acho que claramente está ligado aí a essa questão ao Brasil. Mas só para antes de entrar no Brasil, só para citar que agora ele está, nas últimas 24 horas, 48 horas, ameaçando a Índia, né? Sim, Ameaçando a é, Índia. E por uma questão muito tópica, né? Que ele não estava, na verdade, muito preocupado há 2 semanas atrás, que era a questão da relação da Índia de comprar petróleo bruto da da Rússia. Rússia. Quer dizer, a gente Ele pode. agora, inclusive, ele mandou submarinos para a Rússia mandou fleets para todo o mar em volta da Rússia, tá uma coisa muito complicada, né? Exato. Enfim. Agora, então, mas para ressaltar isso, quer dizer, há 2 semanas atrás o Trump não estava preocupado com a questão da Rússia, da Ucrânia, ou a questão da Índia. Quer dizer, 6 meses o Trump não pensou nessa compra, né, da Índia, pela Índia, do petróleo russo. Agora se tornou uma causa célebre aqui, né, que pode levar uma complicação muito séria em relação da relação com os Estados Unidos com a Índia, que é um país
com o qual os Estados Unidos têm tido relações muito boas, inclusive até do ponto de Ah, vista das lideranças, são dois presidentes muito alinhados ideologicamente, politicamente, mas agora se tornou. O que isso reflete? Eu acho que reflete muito essa questão muito pessoal do Trump, ele personaliza tudo. Né? E por que agora aí entra em questão isso? Porque agora, de alguma maneira, a questão da Ucrânia entrou no radar. Por quê? Porque o Trump está preocupado que tem ucranianos morrendo diariamente nesse conflito já há 2 anos e meio? Claro que não, a gente sabe muito bem que não. Mas porque ele ficou frustrado que ele não conseguiu resolver a promessa dele, né? de Entregar a promessa Ucrânia. dele de resolver essa guerra em 24 horas, que foi a que ele falava na campanha. Ah, Isso foi um escalonando, falácia, né? escalonando, e aí quando entra no radar do Trump, que muita gente diz que ele tem um déficit de atenção, assim, que ele presta atenção no assunto por 5, 10 minutos, aí entrou no radar, aí ele ficou bravo, tem que resolver essa coisa, vamos então achar maneiras de pressionar mais a Rússia, seja com submarinos agora, em relação, claro, se ele conseguisse ou conseguir evitar essa compra pela Índia de petróleo da Rússia, vai ter um impacto muito forte na Rússia, teria um impacto muito forte na Rússia. Então, só Não, para não citar só aqui, da Rússia, né? Não só sim, da Índia. Ele está ameaçando um monte de gente. Tem sim, sim, ameaças significativas e da evidentemente OTAN como um todo. E, Ele está evidentemente, o colocando central, essa. central da China também, né? Dois grandes importadores de petróleo russo, é exatamente as duas grandes economias, a Ásia também, né? Que é a Índia e China. Então, é claro, mas eu digo, essas questões entram e saem do radar do Trump de maneira muito imprevisível e muito personalista, né? É muito difícil prever e saber disso até que ponto que vai nisso. De repente, ele tem uma conversa boa com o presidente Moro da Índia e sai do radar, e ele não faz isso. Então, isso é o contexto que nos coloca, voltando ao que nos interessa aqui, que é o Brasil, né? Essas dificuldades todas de prever. Né? Por que se colocou isso? Eu acho que aí, claro, tem questões mais pontuais, importantes, não, enfim, significantes, do lado pessoal, tanto do Trump como eu acho que pessoas no Brasil, líderes políticos no Brasil, mas tem questões mais aí de pano de fundo, né? Tem questões mais estruturais. Lembrando, uma coisa que a gente conversou na última vez, que, bom, parece redundante aqui falar para um público qualificado como que, né, vai nos assistir aqui, que o mundo está em mudanças, o mundo vem em estado em mudança já há um bom tempo, né? É óbvio que os Estados Unidos continuam sendo uma superpotência, uma grande potência, pelo menos, seja econômica, militar, geopolítica, tudo mais, a capacidade de pressionar, né, a ligar essa questão política, geopolítica com a questão comercial, uma grande capacidade já demonstrada pelos Estados Unidos há muito tempo, talvez ao longo de todo o século XX, mas especialmente depois da Segunda Guerra, e agora o Trump meio que retomando isso de uma maneira muito agressiva, que é o estilo dele de governo, seja na política doméstica, seja na política internacional também. Lembramos que ele acabou de pressionar agora a União Europeia a aceitar um aumento tarifário sem contrapartida alguma. Né? Não aumentou as tarifas dos produtos exportados pelos Estados Unidos, ou seja, nenhuma contrapartida. E a União É, Europeia meio que se sentiu pressionada. Agora vai ter toma. inclusive pediu investimentos europeus nos Exato. Estados Unidos. E todos os acordos com O a União Japão Europeia, também. assim como o Japão, assim como a Coreia, exigindo, né, investimentos muito maiores do que Exatamente. os próprios Não, empresários. investimento significativo, são 550 milhões de dólares, cara. Eu estava ouvindo hoje de Bilhões de manhã, né? dólares ao Ouvindo longo hoje de de manhã 5 anos. É muita coisa. um ex-comissário da União Europeia, o Thierry Breton, que é um francês, né, um político francês muito importante, dizendo: não sei como é que a gente vai conseguir aumentar esses investimentos nesse nível, né? Mas essas promessas, claro, também. Voltamos, né? O Trump, muitos acordos, inclusive no primeiro mandato dele, foram feitos e também não deram em nada, não eram implementados. Então, fica tudo sempre essa coisa meio que é muito É. complicado, porque também tem muita imprevisibilidade, instabilidade. Por um lado, se você pode pensar, o Trump não vai dar sequência nessa ameaça, ou não vai dar sequência ou nos fazer de fato, né, cumprir essa Vai promessa, esquecer. né? Mas funciona para o outro lado também. Ele pode mudar qualquer coisa. A qualquer momento ele fica brabo de novo com a União Europeia e aumenta de 15 para 30. Então é toda essa tensão. Então essa é a situação. Quer dizer, o mundo está mudando. Os Estados Unidos percebem essa mudança já há um bom tempo. Acho que certamente desde o Obama, para não dizer antes, né? Tentando articular um novo reposicionamento do papel da economia, da geopolítica, do peso dos Estados Unidos no mundo. O próprio Obama tentou fazer o tal do pivot to Asia, né? Ou seja, de algum grau fez, pelo menos desinteressou-se pela América Latina, né? Em algum grau desinteressou-se pela União Europeia, que evidentemente não dá para comparar a influência e o peso da União Pô, se Europeia interessou para os Estados Unidos. pela África. Sim, claro. Durante os últimos 20 anos, os Estados Unidos pivotou completamente da África e perdeu muito mercado na África muito rápido. Ironicamente, né? Porque o Bush, inclusive, o Bush filho, teve programas importantes de foreign aid, de assistência, inclusive com a AIDS, especialmente com a AIDS, para a África, né? O Bush, né, surpreendentemente, por que o Bush teria interesse nisso? E o Obama
enfim, pai africano, né? Poderíamos Né? pensar por esse lado pessoal e de fato se desinteressou. Não foi muito eficiente nessa virada, essa guinada para a Ásia, mas esse era o foco. Isso continuou de algum grau com o Trump, na sua maneira atabalhoada, tanto, inclusive, uma coisa que se demonstra em algum grau muito ruim, que foi o tal do TPP que foi acordado pelo Obama e que o Trump chegou, acho que no primeiro dia, primeira semana, né, saiu do TPP, que era esse acordo dos Estados Unidos com várias outras economias da Ásia, tipo, especialmente da ASEAN, para contrapor a ascensão da China. Imagina, o mundo há 10, 15 anos atrás, né, a China não tinha o poder econômico e Não, geopolítico e essa influência global na Ásia, na América Latina de hoje. 15 anos. E já tinha, mas não tanto. E como o TPP foi desconstruído pelo Trump, entre outras coisas, que ele desconstruiu, como o acordo com o Irã, né, por exemplo, para citar dois importantes que se Uhum. demonstraram, evidentemente, assim como talvez a questão ambiental, Relevante. desastroso, né? Porque, enfim, são problemas reais e que não tem uma solução e que parecia haver um caminho aí, né, negociado, seja do Irã, a questão do Acordo de Paris, e em relação à Ásia, podemos discutir até que grau seria bom ou não. O fato é o quê? Hoje a China tem uma relação, recentemente fez um acordo entre Coreia e Japão e China, ou seja, uma coisa impensável desde a Segunda Guerra, com todos os históricos e as É, complexidades lógico, é. dessas relações. Então, ou seja, se demonstrou isso um problema. Então, o Trump volta agora de uma maneira muito mais aguerrida e agressiva, né, para reposicionar, né, a peso e a influência dos Estados Unidos no mundo. Aí, uma coisa que nos últimos dias tem se discutido muito aqui na imprensa é, afinal de contas, essa abordagem tarifária, né, essa agressividade tarifária, vai ser bom ou ruim? No primeiro momento, até um mês atrás, eu diria, a grande maioria dos comentaristas assim da mídia e tal, especializados, diziam que não vai dar certo, que vai levar inflação, que não é insustentável. Quando começaram a sair esses acordos aí agora recentes, né, nos últimos dias, com a União Europeia, com a Coreia, com o Vietnã, com o Japão, que a gente acabou de citar, né, dizendo, não, ó, talvez dá certo, talvez esse estilo bully do Trump vá dar certo. Aí já tem dialeticamente, já tem quase que uma síntese das duas visões, dizendo que talvez dê certo no curto prazo, mas com bom, a inflação e também a perda de competitividade, porque, evidente, com tarifas você protege indústrias e desincentiva A, competitividade, a né? Então, a ideia é médio prazo não que vai ser bom. você teria uma perda menor do que o seu adversário geopolítico. Então, a China teria uma perda maior do que os Estados Unidos. Bom, pelo menos é isso que eu tenho ouvido, né? Que Sim. economicamente falando, quando você vai fazer a soma é que os Estados Unidos perdem um pouquinho e a China perderia mais, e seria uma forma de parar a China. Não, exatamente. Eu acho que é exatamente essa lógica última do Trump, né? De que, olha, eu vou realmente sacudir o coreto, eu vou prejudicar a economia internacional, eu vou causar dor ao redor do mundo e nós também vamos sentir dor, nós também vamos sofrer, mas nós temos muito mais capacidade de resistir isso. Eles vão ceder antes, ou eles vão se prejudicar a tal ponto que eles vão vir aqui e voltar, que é a frase dele, né? Pedir pinico, numa tradução É, vulgar, como ele isso, fala vulgarmente, né? Eles vão aqui pedir arrego. isso. Então, acho que a lógica última do Trump é muito essa. E por isso que eu digo que alguns comentaristas dizendo que, olha, talvez ele não esteja tão errado assim. Eu acho que esse jogo ainda está em aberto. Eu acho que não está claro ainda. E eu acho que, pelo que a gente sentiu na última semana, com os números aí de criação de emprego, Veio que muito levaram mal. a demissão da chefa Vieram muito mal, é. né? Ou seja, que a O que é um inflação está absurdo, começando, né? E a né? desaceleração econômica. O que é um absurdo. Isso de demitir o presidente de um negócio de instituições estatísticas já aconteceu aqui na América Latina, na Argentina, e Claro. demorou anos para recobrar a confiança do Claro. mercado no sistema estatístico Mas é argentino. essa realidade que nós Claro que os vivemos Estados aqui, né? Unidos não é Argentina, claro que os Estados Unidos não é Argentina, mas enfim, não é, Não, não são uma Argentina, mas coisa alguns analistas é de ruim, peso, do Thomas Friedman até outros da Moody's, por exemplo, nos últimos dias, dizendo: é olha, isso é muito, muito grave. Isso muito erode grave. todo, né, os pilares da confiabilidade da economia norte-americana. Isso já vem acontecendo, mas claro que é realmente um baque muito forte. Então, mas eu acho que é isso, é jogar nessa situação. Aí voltamos a um outro lado. Tem esse pano de fundo dessa tentativa do Trump de rearticular de maneira agressiva e de politizar tarifas, né, de articular questões geopolíticas com tarifas, com É, política comercial. E usar a também tarifa como arma geopolítica. um instrumento geopolítico. Isso não é
totalmente novo na atuação dos Estados Unidos no mundo, né? Até porque os Estados Unidos tiveram, sempre, mas especialmente desde a Segunda Guerra, como a grande superpotência, aspectos ideológicos na sua política externa. De novo, isso não é nada excepcional, mas muito claros, né? Por exemplo, a gente provê ajuda externa ou a gente estabelece acordo comercial desde que o governo de vocês esteja do nosso lado na Guerra Fria, né? Então, isso existe em algum grau, mas neste grau de uma politização e uma fulanização, isso que é a questão, eu acho que aí que é a grande questão, né? Biden, Obama era uma coisa um pouco mais institucional. A política externa norte-americana, até porque ela sempre se dizia acreditemos ou não, gostemos ou não, temos um caráter de promover valores, né? Não é só dinheiro, mas é os valores da É, democracia, do mundo livre e tudo mais, né? Podemos somos dizer isso. americanos e nós temos algo a contribuir para o mundo. Podemos dizer que isso é imperialismo ou não, ou gostemos ou não, mas era um elemento histórico da narrativa dos Estados Unidos desde a fundação do país, né, inclusive. E- Mas coloca-se muito agora, acho que uma fulanização. A questão de gostar ou não também do presidente, né? da Gostar pessoa. ou não da liderança em questão. Isso também não é inteiramente novo. Por exemplo, alguns líderes sempre também foram meio que acusados de serem mais ou menos alinhados ou mais ou menos contra, né? Mas, claro, sempre com uso muito político. Só para dizer, por exemplo, alguns regimes que a gente claramente teria que dizer que não são democráticos, um dos mais famosos seria a Arábia Saudita, é um grande aliado e grande amigo dos Estados Unidos. E alguns Assim, outros regimes aí também podemos questionar o seu grau de democracia ou não, ou chamar de autoritário de ditadura, por exemplo, a Venezuela, e que claramente é, né, denunciado, é criticado e tudo mais. Então há sempre uma articulação que não é inocente nisso tudo. E, de novo, por que seria inocente? Nós estamos falando de interesse nacional, revista Interesse Nacional. Os países têm os seus interesses e vão defendê-los. Isso não é o único dos Estados Unidos, mas estamos falando dessa questão e claramente apontando essa questão. Acho que o que o Trump traz aí, especialmente nesse seu segundo mandato, é uma exacerbação ainda mais ideológica, ainda mais personalista e ainda mais até nesse sentido fulanizada, né? De realmente escolher alguns líderes com qual ele realmente os vê como um parceiro numa cruzada ideológica da extrema-direita no mundo, ou com uma pessoa muito alinhada a ele do ponto de vista dos valores e do estilo, aí bem desde Putin até outros, mas, por exemplo, Bukele, né, no ponto de vista mais de um homem forte, né, talvez Milei do ponto... O Bukele que acaba de decretar reeleição infinita e não precisa nem de reeleição, é só ser aprovado lá na Câmara que ele continua, não precisa nem pegar, não precisa nem pedir mais eleição, né? Mas enfim, Bukele primeiro, né, imperador? exato. Enfim, até que a morte resolva. Ou seja, e aí Milei, por exemplo, do ponto de vista ideológico, embora acho que não fez tantas profissões de amor ao Milei como fez ao Bukele, mas com algum grau tem muito isso. E aí, claro, chegamos finalmente, desculpe a grande digressão, ao Brasil, onde também há uma fulanização muito clara. Aí eu acho que tem outras questões, não é só isso, de novo, tem questões de pano de fundo, acho que uma crescente não necessariamente autonomia, embora acho que o Brasil a gente possa também utilizar uma busca de uma autonomia maior, né, do que o Brasil especificamente na América Latina, mas eu acho que uma perda de capacidade de influenciar a região nos últimos anos, porque a América Latina tem criado novas alternativas de comércio, de investimentos, inclusive de tecnologia, de mercado, né, de exportação, que é a China, evidentemente. Não só a China, mas a China como o grande variável interveniente, que mudou o cenário, que mudou esse pano de fundo todo. É Então, o novo wannabe hegemon do mundo. podemos discutir em que grau isso é uma boa caracterização ou não, mas enfim, mas eu digo, isso claramente demonstra uma percepção nos Estados Unidos, né, de como tratar disso. Você poderia ter tido claramente outras alternativas. Bom, já que estamos perdendo a capacidade de influenciar, porque o outro lado, né, se a gente pode tratar nesse lado, nessa forma binária a coisa, está oferecendo, vamos oferecer algo. Vamos oferecer melhores acordos comerciais, vamos oferecer mais abertura de mercado para os produtos deles, vamos oferecer mais investimento e tecnologia Vamos para eles. Ah, comprar não. mais deles, vamos A trazer de postura é: novo as vocês são o coisas para nosso dentro dos Estados quintal, Unidos. né? Claramente isso. No governo Biden se disse que a América Latina não é mais quintal, e uma das primeiras coisas que foi dita no governo Trump em relação, esse governo Trump agora em relação à América Latina foi: não, vocês realmente são quintal, né? E os vemos assim. E vão ser, de certa forma, pressionados, para não dizer obrigados, a continuarem alinhados conosco, né? Na marra, não porque a gente oferece, né, no incentivo, no estímulo, no apelo, olha só, a gente tem algo melhor a oferecer. Não, porque nós não vamos permitir que vocês, né, se distanciem assim. De novo,
Podemos lembrar aqui a ida do Marco Rubio, a gente falou inclusive sobre isso na outra conversa, né? O Panamá, num fim de semana, e resolveu a questão lá do canal, né? Não se fala mais em tomar o canal, porque a empresa chinesa que administrava, nem era o canal, mas portos nos dois lados do Os canal, dois né? portos do canal Decidiu vender os seus portos. E para a que BlackRock e agora está tendo um problema seríssimo porque eles não querem vender a totalidade dos portos. então, Eles querem vender só uma parte, manter a outra parte para ter algum controle sobre os dois portos dos dois pontos do canal. E só que aí não, o isso Trump fala está mais, o indo. Trump não fala mais nisso. Fala, ele Bom, falou mas, agora recentemente que ele foi em cima do Panamá falar que eu quero não só os dois portos nas mãos de uma empresa americana, como eu quero que todas as empresas americanas assim, tenham o waiver de tarifa em sim. cima da passagem no canal, Mas eu que digo, é não falou cerca de de tomar dez de por novo, cento. né? Não Não, tomou tomar não. de tomar. É. Mas Entendi. que é cerca de 10% do lucro do canal, Sim, sim, do sim, budget do claro. Sim, canal. Então imagino. é uma parte grande, né? Mas enfim. Não, não falou Bom, abertamente tomar, é isso que eu digo, ou seja, há países que têm uma capacidade muito menor, evidentemente, enfim, de contrapor-se ou de dizer, não, calma, não é bem assim, né? Nós não somos, não vamos aceitar ser pressionado nesse grau. E aí, claro, acho que o país, até porque o México tem essa relação muito mais de dependência econômica e mais geográfica perto, dos né? Estados Unidos, né? É muito O mais. Brasil seria o Ali é grande quintal país mesmo. É quintal de verdade. É, assim, é do lado. geográfico, né? Geográfico que eu digo quintal que eu digo é realmente uma coisa que é colado uma na outra, né? A casa Não, e o quintal são colados. Agora, uma coisa é um parque que está longe da sua casa, que, que claro. seria o Brasil, entendeu? É longe. Mas eu digo também, mas a capacidade do México, embora isso esteja começando a se alterar, mas eu acho que dois terços das exportações do México, né, vão para os Estados Unidos. Então, como é que você se descola disso? Lembremos, É, o Brasil, acho que é 12%, né, das exportações brasileiras que vão ao mercado norte-americano. 15 É por aí. muito diferente você comparar isso no grau de você poder dizer, não, calma, né? Não precisamos pelo menos conversar, não vai ser assim, porque você, claro, pode muito mais se você não é tão dependente. Isso se aplica em qualquer situação, eu imaginaria. Então, por isso que o Brasil se torna tão importante. Além disso, o Brasil é um país que tem um peso geopolítico, certamente regional, mas também em algum grau mundial, global, é um ator-chave, É fundador do um ator BRICS. mais importante do que o México, que não pode, nem pode ter essa, na minha concepção aqui, pensando, nem consegue ter esse afastamento com os Estados Unidos. Na verdade, o México não é nem quintal mais. Eu acho que o México já virou casa dos Estados Unidos, né? Sim, Já é uma coisa. aí, de fato, há não é nem interdependência, é uma codependência em algum grau, É né? isso. Os três, Canadá, Estados Unidos e México, são, que nem todo mundo está fazendo a Copa do Mundo junto por causa disso. Né? Vamos ver o que que É uma vamos ver o que que coisa vira com os só. vistos. Pois é, ainda tem essa. Mas vamos ver. Mas Mas eu é digo, uma então, coisa e aí só. O Brasil, claro, como um ator também, de novo, BRICS, e um ator que acho que historicamente sempre tentou buscar uma autonomia maior diplomática, isso vem lá de trás, mas de diferentes maneiras e tal, mas tinha dizendo, olha, nós nunca, nós reafirmamos e somos muito orgulhosos da nossa soberania, da nossa autonomia, né? Claro, o que você quer dizer com essa autonomia vai variar muitas vezes, historicamente, mas claramente isso. E aí, eu acho que nos últimos anos, acho que não é só nas administrações do governo Lula, do Lula, presidente Lula, mas enfatizando ainda mais uma busca de uma autonomia e uma busca de ser um membro, um ator-chave dessa construção do Sul, ou projetos do Sul, ou uma voz do Sul. De novo, podemos avaliar isso de diferentes maneiras, mas isso se colocando. Então, o Brasil se torna o quê? Um país muito chave, muito simbolicamente, inclusive, né, para ser tomado como, né, alguém que vai emergir em algum grau, até recentemente não estava muito na esfera do radar do Trump, mas de alguma maneira foi trazido para o radar dele e ele se deu conta. Ah, é verdade, lá tem um líder atual no governo que eu não sou muito favorável, não gosto muito dele. É um cara de Líder de esquerda. esquerda, Tá. eu não gosto de esquerda, então tá. É um cara de esquerda. É um cara que está falando aí em BRICS, de desdolarizar. Agora parece que o termo nem é esse, é de achar alternativas ao dólar. Não é que tirar o dólar, mas é alternativas aos dólares. Enfim, tem um certo Não uso só político, né? fazer em dólar, mas ter uma possibilidade lateral.
Enfim, aí você podemos avaliar qual é a expressão ou não, mas eu vejo, é um país que está, enfim, está enchendo o saco, né? Para ser bem claro aqui, né? Está tentando se arvora do direito e da capacidade de não ser mais tão influenciado por nós, econômica, geopoliticamente e tal. Então, claro, de alguma maneira se tornou, né, um país com o qual né, o Trump prestou atenção. E aí, assessores, outros, de várias diferentes maneiras, né, trouxeram essa questão. E aí, claro, voltamos, aí que eu queria chegar nessa longa digressão, à fulanização da decisão, que é Bolsonaro, que é Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro se torna, além do indivíduo Jair Bolsonaro, né, mas como se torna também simbólico nesse aspecto, né? Tenho que de alguma maneira me preocupar com ele e foi convencido, não sei se precisava de muito convencimento, mas né, de que ele está sendo perseguido por uma esquerda no Foi poder, lembrado. persecutória, né, uma caça às Vamos bruxas, como pensar ele que disse, estou né? lembrado. Porque também é o quê? Um líder alinhado à minha visão de mundo. E eu acho que, a algum grau, não é só isso. De novo, entra a BRICS como pano de fundo, entra uma busca de uma autonomia da diplomacia brasileira histórica, especificamente reiterada nos últimos tempos, entra a perda relativa e absoluta da capacidade econômica e geopolítica dos Estados Unidos de influenciar a América Latina e o Brasil nos últimos anos. E entra aí a questão muito pessoal, que é a fulanização da política, das decisões políticas e comerciais do Trump como presidente, como líder, né? E aí entra Bolsonaro nisso. Quer dizer, eu acho que de alguma maneira vindicar, defender Bolsonaro e afirmar que ele está sendo submetido a um processo injusto de caça às bruxas e que esse processo tem que ser arquivado, de alguma maneira vindica o próprio Trump, né? Ele também foi investigado, também foi acusado de tentar um golpe de Estado, e ele provou que isso é mentira. Se um outro líder, e é o grande outro líder do mundo, porque teve um evento muito similar a janeiro, 6 de janeiro aqui no Brasil, aqui, 8 de janeiro no Brasil, né? É Ou isso, seja, lá também foi é sete arquivado. ou oito. Lá também foi arquivado. Ou seja, viu como eu estava certo? Eu sempre disse que era uma caça às bruxas. Eu sempre disse que isso era um absurdo. Lá naquele outro país lá, também eles tiveram que reconhecer a realidade, a verdade dos fatos e acusar isso, né? E reconhecer que aquele nosso grande amigo, Jair Bolsonaro, também foi perseguido injustamente, agora foi inocentado de todas as acusações. Não é necessariamente porque ele conheça muito o Bolsonaro ou de fato esteja tão preocupado com o Bolsonaro. Podemos até se questionar se Trump é capaz ou não de ter um grau de empatia a esse ponto de se preocupar com alguém, mesmo que seja alinhado e correligionário, Talvez né? ele esteja se preocupando com ele mesmo. Mas Eu eu acho tenho que é uma exatamente isso. pergunta. Eu acho que É, reflete, eu estava falando isso, a eu tinha uma imagem hipótese. dele mesmo, né? Mas eu Eu tenho acho uma que pergunta sobre isso. ajuda muito a isso, a vindicar a própria causa dele, a própria narrativa dele. De novo, lembremos, com o grau de narcisismo do Trump, ele pensa muito nessa lógica. Outros atores com quem se alinha, inclusive domesticamente, mas também internacionalmente, são aqueles que justificam a visão de mundo e a narrativa que ele tem do mundo e de si mesmo. Né, Orbán, né? Claro que ele gosta das políticas do Orbán, mas também nesse sentido. Veja como é um cara eficiente porque deram mais poder para ele, como um homem forte. É exatamente isso que eu preciso. Sempre está pensando nele, em última análise. Não é só no interesse nacional dos Estados Unidos, mas nele. Né? Nas organizações Trump, né? Nesses Ele não acordos queria comerciais. ser o rei dos Estados Unidos, falou isso E- abertamente. Então, acho que tem muito isso, né? Eu acho que também, de novo, eu não estou dizendo isso que é idiosincrasia da personalidade, não quero fazer uma explicação only, ou somente psicanalítica da política externa, seria um exagero e um equívoco meu, mas dentro desse pano de fundo que eu tentei traçar aqui muito rapidamente, eu acho que isso também é um elemento da lógica do porquê que Trump, agora, depois de 6 meses, prestou atenção para o Brasil e atacou tão violentamente, né? O Brasil, por que o Brasil, né? Por isso que eu acho que é um simbolismo aí também ligado a isso, meio que o Brasil se tornou um pouco bode expiatório nisso. E você olha os dois documentos, a carta inicial do começo de julho e agora a carta da semana passada, ele só fala de questões políticas, ele fala do Bolsonaro, que tem que ser Na arquivado, verdade, ele fala de questões econômicas, só que ele fala errado. não, e ele fala que está Fala que os defendendo Estados os Unidos, fala que os mas Estados ele traz a Unidos têm questão um econômica da déficit com a liberdade. gente, Estou quando ele defendendo tem a liberdade, a superávit. liberdade, a liberdade. Claro, e quando ele diz o pouco que ele fala da economia, fala é porque tem um Ele fala superávit. errado. Não, ele tem um superávit. Ele afirma lá na primeira carta que é um déficit, não é verdade. Não é Então, verdade. ele traz essas duas coisas. Então, só para fechar, eu acho que ele fez um uso de um instrumento eminentemente político, uma tarifa, nada mais econômico, nada mais econômico que uma tarifa, né? Evidentemente, mas por uma motivação e por uma
tentativa, uma justificativa eminentemente política e ideológica, né? O que, só para fechar, e se valendo de uma lei, né, de emergência nacional, De né? 1800 e não sei como. Que é uma outra maluquice, né? Que agora a Corte de Que nunca Apelação do foi usada. Não foi usada nem na Segunda Guerra Mundial. Não, então, de novo, sempre há uma centralização de poderes histórica dos Estados Unidos, seja lá no início do século XVIII, como depois da Segunda Guerra, especialmente, nessa base de emergência nacional. Agora, nesse caso, eu acho que qualquer juiz imparcial ia ver, mas qual é a emergência? O que o Brasil está É. causando de emergência? Em relação à imigração, né, de deportar, poderes excepcionais para deportar em escala massiva, industrial, como ele tem feito agora, né, eles podem. Ele disse, não é verdade, que é uma invasão estrangeira no país. Então você poderia ter, mas qual é a emergência que café brasileiro provoca nos Estados Unidos que tem que ter tarifa de 50%? Muito pelo contrário, né? Se tirar o café, acho que produz menos. Ah, exatamente. Então, Aí então, você gera uma emergência. Quando você mas não tem claro, o café, você gera uma emergência. eu também acho, especialmente para mim. Mas não funciona sem. Mas como é que o juiz imparcial teria que dar isso? Mas claro, né? Primeiro um juiz cancelou, no dia seguinte foi revertido, agora estão começando a analisar o mérito, se prevê que vai durar meses, em algum grau pode bater lá na Suprema Corte. E aí, eu digo que eu vou parar, agora eu vou parar assim. Mas só um palpite, depois você me cobra, viu? Eu acho que se chegar na Suprema Corte essa decisão, se ele pode ou não usar a questão da emergência para o uso tarifário, como Cai, política né? É. tarifária, que é muito questionável, porque a princípio o executivo não teria esse poder, porque teria que estar nas mãos do Congresso, mas como ele se arvora uma emergência nacional, ele faz essa decisão que é eminentemente né, econômica, mas baseada numa argumentação de emergência e política. Mas eu acho que se chegar na Suprema Corte, a Suprema Corte tenderia a não dizer, a não entrar no mérito se há uma emergência ou não, mas salomonicamente decidir que, como é prerrogativa do executivo decidir se há uma emergência ou não, Eles ele deixam tem a pro. capacidade de, ao entender que há uma emergência, então usar essa lei para uma política tarifária. Independente de que na lei diga que o Congresso tem que analisar isso. Então, eles não vão avaliar se é ou não, mas dizer, olha, cabe ao presidente dizer se é uma emergência ou não. E como ele disse que sim, portanto, né, eu acho que vai ser É. por aí um pouco a decisão. Mas vamos ver. Bom, eu tenho uma pergunta para você com relação à atuação do Brasil, porque a gente já falou do contexto geral. Não, mas é sério, a gente já falou do contexto geral e agora eu quero saber da atuação nossa aqui, do país, Sim, sim, como instituição, e o processo institucional que a gente está levando. O Trump fez as tarifas e mandou essas cartas, etc, etc. Mas a gente sabe que tem algo aí que existem brasileiros nos Estados Unidos pedindo para ter algum tipo de intervenção no Brasil. E aqui no Brasil a gente está vendo muita gente efetivamente falando que os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos fazendo lobby em cima da cassação do Alexandre de Moraes, botar a lei Magnitsky em juiz da Suprema Corte, enfim, não importa, mas que estão fazendo muito lobby em cima do Congresso e em cima do Donald Trump. Como que o Brasil, com toda a sua capacidade institucional, não conseguiu, observar esse caminho e dois, se colocar de forma a não ter esse problema? Com toda a sua base institucional sim, e capaz, o sim, Itamaraty é extremamente capaz, a gente sabe muito bem disso. sim. Então, por que e como que a gente terminou tendo esses problemas, dado que a gente está lutando, entre aspas, contra uma capacidade institucional muito menor? Sim. Então, eu acho que tem duas questões aí. Tem outras, mas só para especificamente tentar responder rapidamente o que você falou. Eu acho que existe uma certa ingenuidade do governo brasileiro, da administração, enfim, das lideranças brasileiras, em não entender isso, e não entender de fato as relações pessoais. De novo, lembremos que é uma administração aqui extremamente personalizada e personalista, que vê o mundo assim. O Trump nomeia ministros que são amigos dele, é só isso, é só assim que ele pensa, né? Então,
essa questão das relações Mais do pessoais que amigos, são fiéis a ele. não, amigos fiéis, exatamente. Amigos Isso. e Porque um absolutamente amigo devotos. pode ser uma pessoa muito boa, que vai te falar que você está Pois é, errando. é. Bom, então, amigos na visão do Trump, né? Que ele vê assim, né? E quando você questiona em algum grau, acabou, não tem mais, não tem a menor possibilidade, né? É um cara vingativo, essa coisa toda. Então, eu acho que houve uma certa ingenuidade de entender esses lados, de uma lógica de um governo, uma administração extremamente personalizada, que vê o mundo assim, e que não é o que é dito, mas quem disse, é muito mais isso que importa, né? E aí eu acho que houve uma certa ingenuidade ou incompreensão, ou falta até de prestar atenção nessas coordenadas. E, em segundo lugar, aí para a questão mais institucional, eu acho que ainda falta um pouco, sabemos muito bem da qualidade, da formação e do entendimento e da articulação, de novo, dos diplomatas brasileiros, da diplomacia brasileira, mas eu acho que falta um pouco, não só da diplomacia, mas acho que da visão em geral do governo brasileiro, o entendimento de como é que funciona de fato aqui a questão do lobby dentro do Congresso, ou seja, os meandros do sistema decisório dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo da minha época do doutorado com um grande professor que eu tive em ciência política, que era um ex-assessor para a América Latina na administração Carter, que Nossa, esteve envolvido na negociação da devolução do canal do Panamá ao Panamá, pro Panamá. que foi decidido pelo governo Carter, embora a devolução foi feita muito tempo depois, que o Trump depois falou que foi um grande erro e tudo mais. Ou seja, essa articulação passou no Congresso, porque o Congresso tinha que decidir, né, que o direito, a vontade de devolver o canal para o Panamá. Depois de um trabalho muito de formiguinha, de convencer cada voto em cada senador e cada deputado. E esse professor, que era o Robert Pastor, que era o assessor do governo Carter, afirmava isso, que depois de eu trabalhar no Centro Carter, onde eu trabalhei com ele também e tal, dizia isso. Falta muito às lideranças dos países latino-americanos essa capacidade de entender esse processo histórico, que é extremamente, até talvez comezinho, assim, não só miúdo, mas comezinho, essa coisa É. muito de ter que ir lá e ter que ir de novo e O dizer o que o cara almoço, quer ouvir. o café, o E de dizer o que o cara networking. quer ouvir, da maneira que ele quer Isso, ouvir. Não adianta dizer, exato. a gente merece o canal porque é nosso direito, porque afinal de contas está no Panamá. Não. Você vai Não ter que articular de importa, é outra maneira também. irrelevante. Né? Exato, exatamente, irrelevante. O que o eleitor lá do distrito específico no interior do Texas, em algum grau, vai poder vender isso como, veja bem, né? Estamos fazendo isso Veja, para. Então, estamos acho que ganhando um falta. aliado na região e vamos Falta um devolvendo o pouco canal do isso, Panamá. né? É. E eu acho que, bom, você falou algumas pessoas, eu vou dizer uma dessas pessoas que é Eduardo Bolsonaro, né? Né? Sabemos todos. Então, eu Uhum. acho que ele tem essa conexão com o Bannon, que ele sim, evidentemente, entende muito bem essa coisa do lobby, de quem falar, né? E tudo mais. Então, especialmente no momento onde você ainda tem uma administração ainda mais personalista, né? Entender como é que se faz isso. Eu não estou dizendo que o governo brasileiro tem que responder exatamente na mesma Não. moeda, da mesma forma, mas tem que entender como é que se dá essas coisas, para apresentar uma contranarrativa na mídia, no Congresso. De novo, isso vai de fato reverter a decisão do Trump? Não necessariamente, talvez até pouco provável, porque, em última análise, né, o Trump, inclusive, não só para os poderes muito fortes do executivo norte-americano, mas a visão imperial de tomar decisões que o Trump tem. Mas, pelo menos, você fragiliza um pouco a narrativa que é apresentada por eles, né, de que o Brasil, enfim, está fazendo uma caça às bruxas, de que, afinal de contas, por exemplo, dá um exemplo concreto. Você teria que articular na mídia norte-americana e no Congresso norte-americano o valor absoluto, quase, né, da separação entre os poderes. Portanto, que o Lula Uhum. não pode mandar a Suprema Corte inocentar o Bolsonaro, porque isso é uma intervenção de um poder em outro. Por que isso é importante? Porque os americanos que inventaram isso. Você fala isso para um congressista norte-americano, mas veja, nós estamos implementando a visão de Madison. Nós estamos, né? Ou Nós seja, estamos você não. implementando o presidencialismo que vocês inventaram. Não, você tem que dizer isso. Olha, nós somos quase que mais americanos que vocês nisso. Nós somos mais Exato. madisonianos que vocês. Com o Trump isso não vai funcionar, mas com os O Trump acha congressistas, que ele deveria ter a mais Suprema poder. Corte, É. não o poder, mas a Suprema Corte deveria apoiá-lo, dado que ele é o presidente. Enfim, Exato. De novo, veja, e há uma erosão da separação dos poderes aqui em curso, né? Então, mas ainda assim, eu acho que você tem pelo menos lideranças importantes no Congresso, não os mais alinhados, os mais corinhos do Trump, né? Mas alguns senadores importantes que poderiam, enfim, até implementar uma republicanos. maioria a uma Existem decisão senadores dessas. republicanos que você pode ir Claro, no partido do Trump
ir atrás de votos do partido do Trump. Porque você ir também nos democratas hoje em dia é pouco relevante. Porque os democratas vão sempre estar contra e são minoria. Mas Então, mesmo entre os democratas não é tão simples, porque, veja bem, houve alguns congressistas que fizeram uma nota, estamos muito preocupados da maneira que o Trump, né, acusou o Brasil e tal. 11 ou Mas não foi a 12. maioria, foi um grupo pequeno. Então, eu até acho que deveria também fazer junto com os democratas, né? Porque, evidentemente, você precisa garantir os democratas e ganhar alguns outros republicanos, se for o caso aí de alguma decisão específica. Mas eu acho que esse tipo de coisa não há um entendimento, isso há muito tempo já que eu tenho essa percepção, né? Tão assim da política doméstica aqui dos Estados Unidos nesse processo decisório. E aqui tem a grande máxima da política aqui, que é toda política é local, né? All politics is local. Que é exatamente isso. O Congresso, até porque é uma lógica É distrital, né? distrital, É é distrital ali. e absolutamente distrital, né? Então, o congressistas, você não vai ter que convencer o cara lá, alguns senadores que têm uma visão de mundo, alguns congressistas, né? Mas a grande maioria não está pensando em multilateralismo e não está pensando nisso, está É, pensando não. Ele exatamente no está seu pensando distrito. no votozinho dele no interior do Como é que ele vai Texas, vender daquele isso lá distrito para os ali e seus. tal. É, para o Como é que ele vai vender isso Wyoming, para os seus eleitores de fazendeiros lá, né? Omaha. Entendeu? Então, É esse isso. tipo de trabalho tem que ser feito. Claro, e é um trabalho permanente, não pode ser feito só É. agora que a coisa está pegando fogo. Teria que ser sido feito muito antes, né? E tudo mais. De novo, evitaria o que aconteceu? Difícil dizer, até Não acho que sei. pouco provável. Mas, de qualquer maneira, é uma lição, né? Estou tentando responder o que você Eu só perguntou. fiquei. Pois é, porque a minha dúvida é: eu só fiquei muito impressionado com a facilidade que foi Sim, poucas pessoas chegarem tão rápido e com tanta eficiência no governo americano e deixar o governo brasileiro, que é o governo brasileiro, tão fora de ação. sim. Isso foi uma coisa que me impressionou muito, tá? Não, Mas eu eu queria te concordo. fazer uma outra pergunta, Sim, na verdade, porque a gente já está bem avançado, a gente gosta de falar, eu gosto de falar, você gosta de falar, a gente já falou sim. isso, mas eu queria te fazer, eu queria passar para um outro assuntozinho, que é um outro assuntozinho, não, um outro assunto, que é, e agora? Qual a direção e o que o Brasil vai fazer e precisa fazer perante essa situação? Porque a gente já está lá, a gente já está tentando fazer negociações. O vice-presidente Alckmin está lá, está nos Estados Unidos, se não me engano, ainda está nos Estados Unidos, tentando fazer negociações. Não está sendo muito bem recebido, tudo bem, mas a gente já está tentando. Já estamos num caminho, perdemos um momentum aí, mas voltamos a ter um caminho. O que o Brasil pode fazer, não só com os Estados Unidos? Eu gostaria que você falasse sobre a relação do Brasil e Estados Unidos e agora, o que vai acontecer, como é que a gente pode recobrar isso, melhorar essa situação, porque afinal de contas ninguém aqui quer piorar nada, então a gente quer melhorar as coisas. E a segunda coisa é como que a gente faz para não depender tanto dos Estados Unidos. Não que a gente dependa tanto, na verdade, porque a gente tem aí uma corrente de importação, de exportação de 15%, não é tanto, mas é muito. Porque os Estados Unidos é um dos maiores, é a maior economia do mundo, necessariamente a gente vai estar muito Claro. ligado aos Estados Unidos. Mas a gente, por exemplo, está mais ligado à China do que aos Estados Unidos. Como que a China está reagindo a isso? Como que a China está reagindo aos Estados Unidos estarem apartando parceiros históricos como o Brasil, que tem a quarta maior, o quarto maior déficit junto aos Estados Unidos. Na verdade, a gente contribui para o superávit americano e não para o déficit americano. Pois é. Então, assim, eu queria que você começasse com a ideia de quais as possibilidades do Brasil, o que a gente deveria fazer, o que a gente vai fazer com os Estados Unidos e depois com o resto do mundo. Deixa eu fazer o inverso, se você me permite. Pode ser, vontade. Eu acho o seguinte, quer dizer, a questão do médio prazo, longo prazo, de novo, lembremos o Keynes, né? Mas a médio prazo e o curto prazo, são coisas diferentes. Eu acho que o Brasil já vem, né, nessa busca, e muito bem sucedido, eu diria, de ter mais opções. Isso não vem de agora, isso vem lá de trás, de algum grau. Até o Barão do Rio Branco, né, fez essa guinada para os Estados Unidos, mas não a despeito e a exclusão da Europa, mas porque ele viu que era a grande economia emergente do mundo, a gente tinha também ter boas relações com a Europa. Então, a
embaixada de Londres não era mais a primeira, se tornou a de Washington. Mas não a despeito de Washington, de Londres ou da Europa. Eu acho que é um pouco isso. O Brasil tem feito isso já há mais de um século. Isso nos anos 50, Juscelino Kubitschek, sobre quem eu escrevi, né, um livro desse período, fala sobre, tentou, primeiro, reforçar laços com os Estados Unidos, mas também ampliar mercado com o Oriente Médio, com outros países. Isso se continuou nos anos 60. A própria regime militar, né, a ditadura militar nos anos 70 também, embora seja completamente ideologicamente na Guerra Fria alinhada aos Estados Unidos, ampliou relações com a África, inclusive a África, em algum caso, Angola, por exemplo, caso clássico comunista. Então, ou seja, essa visão pragmática de ampliar mercados, Inclusive, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência a de Angola. reconhecer a República de Angola como, Comunista, claro. como comunista. E lembremos também que a ditadura militar não rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, Não, em porque, absoluto. porque era um Ela mercado não importante. rompeu e importou tecnologia de lá. Exatamente. Então acho que isso já não é de agora, mas eu acho que, claro, de novo, nesse mundo cambiante, essa coisa toda, o Brasil tem, a diplomacia brasileira, os governos brasileiros já têm tentado muito isso. Eu acho que no médio prazo é continuar a aprofundar isso. A China tem um papel fundamental nisso, mas também eu acho que não, e eu acho que essa é a grande questão, essa é a minha grande causa aqui, né? Quando eu tenho o prazer, o privilégio de partilhar minha visão, que é isso, quer dizer, não se trata de optar entre duas grandes potências, não se trata de sair da órbita de uma para outra, isso seria o pior dos cenários, né? Independente de gostarmos da China ou não, seria o pior dos cenários. É ter alternativas, é ter, de fato, a confirmação disso, de um país importante no mundo que quer ter relações boas com quem também quiser ter boas relações consigo, e ter opções, não ser tão dependente. A gente falou antes do México, né? Não ser tão dependentes de nenhum país, né? Para ter opções, porque, claro, vão ter rusgas comerciais com diferentes momentos, com diferentes países. Né? Preços de petróleo, de itens vão subir, descer, ou de exportações, né? As coisas vão mudando. Mas ter boas relações e ampliar. Eu acho que o Brasil tem feito isso, buscando outras alternativas, e vai continuar, e a China tem um papel fundamental nisso. Agora, de novo, em relação com a China, que é um grande parceiro econômico, para não dizer só comercial, porque é econômico, porque envolve outras dimensões também, investimento, tecnologia com a China, com o Brasil, mas também não se tornar dependente e também melhorar a pauta de exportações, que é muito primária, né? E como tratar disso. Que Tá aí isso é colocado. o grande desafio para com a China do Brasil. Quando os Estados Unidos anunciaram a série de tarifas, a China quis ajudar e falou: tudo que for commodity, A eu gente pega o estou café. interessado. A gente pega o café. Mas qualquer coisa que for indústria de transformação, algo mais produtivo, com mais produtividade embutida, tal, eu não tenho interesse. Então Mas eu é acho que mas eu acho que isso está em evolução, viu, Felipe? Eu estava lá agora dando aula por 3 semanas na China, cheguei faz uma semana. legal. Isso para dizer que eles disseram, pode mandar o café para cá, eu não vejo como, porque eles não tomam café lá. Pois É é. só chá mesmo. Enfim, mas eu E digo é assim, eu muito falei com algumas café, tá? pessoas, É não o do maior governo. produtor do mundo, o maior consumidor do mundo de café. É coisa legal. Sim, pois é, mas eu não falei com ninguém do Ministério de Relações Exteriores e tal, mas falei com importantes professores da Universidade de Pequim, outros lugares, diziam, olha, a gente está aberto, e você em algum grau sabe que pessoas importantes na academia chinesa em algum grau também parte, né, de alguma Também forma vão lá, representam a então, visão, dentro né? Por um do lado, tem uma Burial visão lá, do chapa branca, e por outro lado, também tem capacidade também de influenciar em algum grau o establishment, né, político decisório de como lá. aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Os Exato, intelectuais têm, exato. Então, obviamente, e esses passagem no governo. e esses colegas acadêmicos dizendo: olha, a gente reconhece que a relação é primária e não primária, que há um desequilíbrio aí, a gente está aberto a pensar outras alternativas e tudo, mas bom, enfim, bom, acreditemos ou não, mas eu digo, eu acho que isso aí, enfim, é o nosso dever de casa. Como eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa aqui, de entender melhor o processo decisório aqui, a gente tem que entender também melhor e negociar com eles, né? Tipo, a gente quer uma perspectiva, um curso de melhora nessa pauta, de diversificação nessa pauta de exportações, sim, a gente vai continuar mandando sojas porque vocês têm
um apetite insaciável pela nossa soja. Eu acho isso problemático para os ambos os lados, mas enfim, mas isso é a minha visão muito pessoal, por questões ambientais e tudo mais, e também econômicas, comerciais, a dependência primária da economia brasileira. Mas a gente vai dizer, a gente vai continuar mandando soja, mas também ao mesmo tempo queremos, sabe, outras coisas. Venham Mandar aqui avião, investir. sei lá. Venham investir aqui, a BYD e tudo mais, construirmos juntos transferência de tecnologia, que foi o que foi tão bem feito pela China nas últimas 3 décadas, né? E abrirmos nossas empresas aí também, né? Ou seja, essa coisa toda, acho que aí tem um campo enorme também onde o Brasil tem que melhorar, sofisticar, diversificar. Por exemplo, perguntando para esses colegas meus, quantos funcionários da Embaixada Brasileira em Pequim falam chinês? Pode ser uma informação errada, mas esse meu colega lá me informou que dois. Dois, muito bem, fala muito bem chinês, mas eram dois funcionários, né, pelo menos de alto escalão da Embaixada Brasileira em Pequim, com quem eles de fato podiam ter uma relação Gente, em chinês, não podiam ser em eu chinês. conheço mais de 2 brasileiros que falam chinês. Então vai lá. Então, Então assim, você sabe cara, mais. Você sabe mais. Mas eu digo o seguinte: eles têm essa percepção de que, olha, vocês também têm que nos conhecer melhor. Vocês também têm que nos entender melhor. Né? Isso para dizer. Então, eu acho que a médio prazo é isso: é continuar ampliando o mercado, continuar sofisticando a sua atuação e buscando e confirmando esse objetivo de não ser dependente de ninguém. De ninguém. Reforço isso. Tá? Agora, bom, curto prazo. Curto agora prazo temos uma passando para os fogueira. Estados Unidos. No curto prazo temos uma fogueira. Essa situação atual com relação com os Estados Unidos. Eu acho que não é tão branco e preto assim, porque já houve uma negociação e continua. Né? Não sei se o Trump está aqui ou não, porque ele estava com a Maria Braga esses dias. Mas Ana Maria Braga. Mas talvez foi e voltou, não sei. Mas ele veio aqui, fez um trabalho muito bom. Acho que não só ele, mas acho que liderado por ele, que de fato tem ser mostrado um excelente, não só vice-presidente como ministro e na sua competência, mas também acho que no seu compromisso com o país e compromisso dessa frente ampla, que é o atual governo brasileiro e tudo mais, né? Então, acho que já houve isso. Tanto que temos essa lista longa não de isenção, mas de itens que não são Itens que com os não quais entraram não são na tarifa aplicados esse cheia. tarifaço tão grande. Mas aí há um espaço para continuar negociando e tudo mais. E De claro, qualquer nada forma, disso. entra na tarifa de 10%. Agora, claro, a grande questão é, né? Tipo, se você está respondendo a um governo que fez uma demanda, que fez uma punição, né, tarifária, por uma motivação política e uma demanda que vai reverter de maneira mais dramática ou mais absoluta a sua decisão de punição tarifária por uma questão política, ou seja, há que se inocentar o meu correligionário, Aliado. né, Bolsonaro. Aí como é que você negocia? É muito complicado. Então, é isso. Eu Mas acho então que você acha que isso é uma pergunta interessante, que é, então você acha que efetivamente as punições são políticas e não uma forma de fazer o Brasil sentar na mesa com desvantagem? bom, de novo, tentar entender o que está na cabeça do Trump, É tentar difícil, entender né, o que está na Daniel? cabeça do Trump, eu acho que nem a mulher dele entende, né? Então, A mulher dele não vai entender mesmo, porque pois é, ela por razões muito evidentes. não Mas, porque ela é burra, não, porque ela deve ser não, super não, 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 inteligente, porque, mas eles não devem ter uma relação. porque é um cara que deve falar uma coisa para ela e É, fazer outra, porque nós sabemos os casos extraconjugais deles, exato. né? Então, isso que eu digo, né? Enfim. Mas é muito difícil. Mas eu acho que é difícil você desconsiderar ou descartar a motivação política também. Eu vou dizer que não, que isso também é um instrumento de barganha. Não. O que é bom no sentido de que é bom, né, aquela coisa do como é que é? Limão, limonada, né? Fazer do limão uma limonada. É uma Uhum. situação difícil, aparentemente muito difícil, mas que requer, portanto, diálogo e tudo mais. Você saber que há essa possibilidade, mas o que você vai ter que oferecer? Aí é muito complicado, porque, enfim, tem que oferecer um avião que o Qatar ofereceu ao Trump, tem que oferecer uma estátua do Trump na Praça dos Três Poderes. Quer dizer, a coisa é Exato. tão surreal, né, que seria por aí. Eu acho que não, né, a gente não vai fazer isso. E a gente também não vai, evidentemente, intervir o executivo não vai intervir no judiciário. Aí seria o pior dos cenários, né? Que é um pouco agora Não, a também o gente que não está vai mudar acontecendo. o nosso sistema de poder por causa Não, mas da agora, organização social, eu por estava causa olhando agora do impeachment notícias hoje de externo. manhã aqui, né? O PL está boicotando os trabalhos da Câmara e exigindo uma anistia, né? Uma anistia, assim, quer dizer, ou seja, Mas isso eu acho que tem mais a ver com o fato do presidente Bolsonaro ter sido preso sim, sim, previamente, sim. enfim, mas aí é Eu uma digo, questão nossa interna. sim, mas eu digo, Nós temos que lidar com as nossas questões não, mas a internas. demanda deles, o pessoal que foi para a rua agora esse fim de semana, tudo mais, com religionários aí, apoiadores
do Do Bolsonaro, enfim, Trump, da família do Trump, do Bolsonaro. Bolsonaro. Do Bolsonaro, do Trump também, né? Thank É, you, Mr. Trump, né? Alguns cartazes dizendo. é. Eu acho que eles demandam algo que seria a confirmação do que não pode ser feito, que é isso, ou seja, inocentar, Uhum. de uma maneira assim, eu digo, politicamente motivada, né? Não pode ser, ele vai ser sentenciado ou não, tem que ser algo em base jurídica, porque se a gente Isso. politizar, é É uma exatamente o que o Trump questão quer. jurídica, não tem nada a ver com. Na verdade, não deveria ter nada a ver com o poder, a política, e sim com o jurídico especificamente falando. Mas eles reforçam essas demonstrações nas ruas, o diálogo, a narrativa que se colocou muito é que, de fato, o Bolsonaro é uma vítima de uma perseguição, de uma caça às bruxas, né? Isso reforça, né? Porque aí, claro, os informantes aqui na Embaixada Brasileira em Brasília vão falar para o Trump ver, ou seja, essa coisa da bolha, se reforça sempre essa narrativa. Então, é isso que não é possível, né? A gente poder entrar nesse caminho onde, de fato, a gente vai confirmar uma demanda que é uma motivação inaceitável e politicamente motivada. De novo, não há como descartar que há também, eu acho que é isso, nenhuma decisão como essa, desse grau de consequência, né, é motivada por uma razão só. Por isso que eu tentei falar BRICS, essa mudança geopolítica do mundo e tudo mais, e também a questão muito idiosincrática da lógica do Trump. Então, há aí, e é importante que você contar com isso, ou pelo menos que se tentar, né, pelo menos tenta, se não der, não deu, né, at least try, né, ou seja, essa coisa, não, vamos então negociar, mas o que está faltando nessa negociação? De novo, a gente não vai intervir no judiciário, a gente não vai politicamente inocentar ninguém, tem que ser no mérito legal. Isto posto, né, o que se faz? Agora, claro, até o momento, embora o Trump disse, o Lula pode me ligar e tal, eu não vi nenhuma sinalização do governo Trump de que eles não vão insistir nessa tecla, não vão insistir, não, mas há que se resolver o tema Bolsonaro. O tema Bolsonaro É também a gente quer que imprescindível. seja resolvido, né? Por isso que o Trump, parece que o Lula eu não vi exatamente, mas eu li só a matéria, assim, a manchete dizendo que o Lula disse: ligarei se ficar claro, que é aquela coisa, estou de preparar um telefonema entre chefes de Estado, se ficar claro que não será discutido na conversa Bolsonaro. Ligarei. Porque, evidentemente, qual é o risco? Vamos dizer que até o governo aceite, né? Não, não vamos falar do Bolsonaro. E aí, no telefonema, ele vai trazer Bolsonaro, assim como ele fez com o Zelensky, assim como. Né? E eles estão gravando isso. Né? E aí depois eles divulgam para a imprensa dizendo, viu, o grande estadista Trump foi lá e defendeu a liberdade contra as caças bruxas. Ele forçar uma saia justa na conversa. Então é uma ligação realmente muito complicada. Acho que é muito Não, fácil mas dizer, o Lula tem que ligar. definitivamente é uma ligação complicada. O problema é que também é uma grande nação que a gente tem que Por isso que eu digo, se aí que tá. No, no- relacionar. no curto prazo é muito complicado. Então, É. você quer uma solução? Bom, Não, é não isso. quero Quer dizer, eu acho solução. que. Quero saber a sua opinião Não, sobre em que não, ponto então. estamos e para onde vamos. Não, por isso que eu estou falando, a médio prazo, eu acho que, né, um pouco mais otimista. No curtíssimo prazo é muito mais complicado. Mas isso não é, de novo, 8 ou 80 ou branco e preto. Eu acho que é isso. Continua sinalizando, estamos abertos ao diálogo, que eu acho que o governo tem feito isso. Aí continua, inclusive, dizendo, não, inclusive o telefonema, desde que. Acho que é completamente legítimo dizer, desde que a gente concorde no script do telefonema, né? Enquanto isso, está aqui o Alckmin, ou o Haddad, ou quem for, a Tebet, não sei quem, evidentemente o embaixador, o Mauro Vieira, o chanceler, negociando as questões mais concretas, mais de item e tal. Se a gente pode reduzir pelo menos um pouco a questão do café, da carne, do que for. E, claro, contrapartida. E o nosso grande trunfo, que eu queria só terminar com isso, bom, a gente tem vários trunfos, evidentemente. O Brasil é uma grande economia, uma grande O Brasil é força, um né? powerhouse de commodities. Mas não, Exporta sim, tudo sim, que é commodity. sim, mas eu digo, no momento, a gente tem vários trunfos, mas no momento, eu acho que o que está muito no radar do Trump é a tal das terras raras, né? Então é isso aí, ou seja, aqui, ó, vamos negociar e tá aqui, a gente pode, eu acho que até o Haddad disse isso, não sei se foi Aliás, sexta-feira o passada. nosso único produtor de terras raras do Brasil é americano e Ó, exporta para a China. não sabia, olha só, interessante. É o Eu acho único. que, É a eu acho que o única Brasil é a mina, é terceira reserva de terras raras, não é isso? É algo a assim? segunda, acho. A segunda? É a Ou seja, segunda. mas que trunfo maravilhoso, né? O primeiro é a China, o segundo é o Brasil, só que boa parte dela está em lugares que não são, não podem ser explorados, que boa parte dela está na Amazônia, Sim. e o terceiro é a Rússia.
Bom, mas então negocia isso. Veja, a gente está aberto a oferecer, ou a gente está aberto, inclusive, para empresas de vocês virem aqui numa joint venture, a gente explorar, a gente, sei lá, vai ter que ver a questão ambiental, evidentemente. Eu não quero que isso, não quero de maneira alguma deixar aqui que a minha posição é pela devastação ambiental, evidentemente que não, né? Mas, ou seja, mas pelo menos vamos conversar, vamos achar formas, há tecnologias menos impactantes, talvez, para obter isso. Enfim, isso são questões técnicas que eu claramente não entendo, mas isso pode dizer que não é a 880. Eu vou estar aqui, tô aqui falando para um público qualificado que sabe muito bem que negociações diplomáticas desse Não, grau de não são. complexidade É, não são assim. Você tem uma pauta, você tem essa coisa toda. Então é isso. é uma dificuldade, demora anos, inclusive, para você Lembrar que nós chegar a um temos acordo. trunfos, lembrar que nós temos, que nós não somos, nós não vamos ser. E é óbvio, o Trump fala desse jeito, que o Brasil vai tomar ordem, não sei o que, não sei o quê, mas muito mais que me preocupa, quem aí no Brasil diz, enfim, algumas vozes que eu vi nos últimos dias, vocês não perdem por esperar, vocês não viram nada ainda, mas o que é isso? Você dizendo isso, o Trump está muito menos afim de botar fogo no Brasil do que essa narrativa que algumas pessoas no Brasil têm em relação que o Trump vem salvar o Brasil de uma maneira assim de que não perdem por esperar, estão mexendo num vespeiro e tudo mais. Isso é um absurdo. Eu acho que, de novo, de certa maneira, voltando ao ponto que você falou, eu acho que há sim, não há como se ser ingênuo ou não é questão de ingênuo, ou não lembrar que o governo é muito personalista, muito fulanizado na sua lógica de processo decisório e que sim, a menos que eu seja contradito, estarei muito feliz de ser contradito em relação a isso, que o Trump até o momento demonstrou que de fato injustificadamente ou não, ou mal assessorado ou não, está convencido que há uma, até por essa questão que a gente falou antes, que ele vê que vindica a sua própria causa, né? De que ele ainda está insistindo na questão no arquivamento da investigação, o processo contra o Jair Bolsonaro e os seus associados, né? E isso aí, claro, o Brasil não pode abrir mão. Mas lembrando, o Brasil vai chegar na mesa e dizer, olha, não abrimos mão disso, mas veja, nós temos várias outras coisas que a gente pode conversar. Eu acho que já está sendo feito, podemos discutir, deve ser feito melhor ou mais, ou enfim, mas isso está em questão. E é isso, lembremos de novo, nós não somos né, um paizinho lá que vai ter que É, ser nós não submetido de somos maneira um tão país clara. pequeno, nós não somos uma. Né? Nós temos as nossas próprias leis e somos Ou, ou, gran- organizados o suficiente para sabermos onde queremos ir. ou grande como o México, mas que não tem como porque está muito dependente, né? Então temos isso, e de novo outro trunfo nosso, é um outro trunfo nosso. Vai ter uma dor em setores econômicos importantes do Brasil, vai, assim como vai ter aqui, né? É, Então tanto exportadores como o público consumidor. Mas não temos essa dependência tão clara, né, que o México tem hoje. Então, e lembrando, o México também está ciente disso e está tentando, só que vai ser um longo processo. O Brasil nunca foi, em história recente, tão dependente dos Estados Unidos e, portanto, tem muito mais capacidade de negociação. E aí, claro, também medidas compensatórias, que eu acho que, inclusive, o próprio Haddad falou. Vamos, enfim, vamos pegar mais café. Não, café na merenda nem sei se pode. Mas eu digo outros itens, mais carne na merenda, enfim, é, compensações ao setor produtivo, essa coisa, enfim, né? Vai resolver tudo? Não, evidentemente que não. De novo, nada disso é bom, nada disso é é, é, razoável. é razoável, Mas é eu vou te louvável, pedir. né? Mas eu vou te pedir muito obrigado, porque a gente já acho que a gente já passou de uma hora. Você É, falou que ia ser o programa mais curto no início, mas não foi. é. Não, mas Como não sempre, a foi. gente aqui gosta de falar e Espero que gosta de os, conversar, e foi muito bom. espero que quem nos assista me perdoe. Não, imagina, eles vão adorar. Eu que queria estar aqui e deixar você falar por mais 2 horas, mas aqui eu vou manter em 1 hora aqui o programa. E muito obrigado, Rafael, mais uma vez. Espero te receber de novo e vamos nos falando. Perfeito, valeu. Muito obrigado, abraço a todos.